o verso 4 e 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Estão percebendo como Jesus faz diferença entre o batismo da água e o batismo do Espírito? Vocês foram batizados nas águas, mas ainda não foram batizados pelo Espírito Santo. Não, mas eu nasci do Espírito, você pode dizer. Quando eu fui batizado nas águas, eu nasci do Espírito. Nasceu do Espírito. Mas nascer do Espírito não é ser batizado pelo Espírito. O batismo do Espírito Santo é um presente maior, mais poderoso, que Jesus está reservando para você que quer, que busca e que rompe com os pecados conhecidos da sua vida. Não pense que o batismo do Espírito Santo acontece na vida daqueles que vivem com pecados acariciados. Não, não dá, não existe isso. Batismo do Espírito Santo é para aqueles que estão desencantados com o mundo e o pecado não mais lhes é atrativo. O pecado não mais lhes atrai. Batizados pelo Espírito Santo são pessoas que o pecado para eles é ofensivo. É ofensivo. Queridos, porque a cabeça deles está no céu. A cabeça está no céu. Eles rompem com pecados acariciados na vida. O principal obstáculo para o batismo do Espírito Santo é a vida na prática de pecados conhecidos. Quando nós continuamos com os nossos pecadinhos de sempre. Eu estou na igreja há 30 anos. O que adianta? 30 anos praticando os mesmos pecados, assistindo as novelas da Globo, não é? 30 anos comendo carne com sangue. O que quer dizer isso, pastor? Carne com sangue. Isto é pecado grande. Satanás quer no centro espírita que as pessoas comam e bebam sangue, certo? Você vai encontrar macumbas por aí, todas envolvendo o quê? Sangue. Mas Satanás quer que o povo de Deus continue comendo sangue, de uma forma muito sutil e disfarçada, porque o sangue está na carne, que você compra no açougue e come, e faz o seu churrasco. É uma carne com sangue, que agrada não a Deus, porque Deus proibiu comer o sangue com a carne, proibiu comer a gordura, e Satanás faz o povo se encher de gordura e se encher de sangue. Mas eu quero o batismo do Espírito. Não desta forma. O batismo do Espírito Santo acontece em pessoas que passam pela reforma da saúde. O batismo do Espírito Santo não acontece de qualquer jeito na nossa vida, irmãos, porque o batismo do Espírito Santo vai gerar na sua vida reforma e reavivamento, porque você vai ser uma possessão do Espírito Santo. Existe um preço a pagar por isso. É a renúncia dos gostos não santificados, é a renúncia dos hábitos pecaminosos, é a renúncia daquilo que mais agrada os olhos. Deus quer batizar a sua igreja com o Espírito Santo, mas os pecados conhecidos impedem, e Satanás não permite, não quer que a igreja confesse e rompa com esses pecados, porque muitos passam a mão na sua cabeça dizendo: não, esse aí é um alarmista, esse é um extremista, não ligue o que ele está falando. Queridos, eu estou dizendo o que a Bíblia fala. Deus quer batizar a sua igreja com o Espírito Santo, mas pecados acariciados e praticados durante a vida toda estão impedindo. Estão impedindo. E nós estamos perto da volta de Jesus, e nós precisamos do batismo do Espírito Santo, porque ninguém vai subsistir, ninguém vai permanecer em pé diante do Filho do Homem se não for batizado pelo Espírito Santo. Quando Jesus falou para os discípulos em Atos capítulo 1, diz aqui:
Atos capítulo 1, verso 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Quantos dias demoraram para que estes discípulos fossem batizados pelo Espírito Santo? Depois que Jesus falou 40 dias após a sua ressurreição, Jesus falou isso. E aí ele subiu para o céu. E depois que ele estava no céu há 10 dias, se cumpriu a promessa. Então quando Jesus disse aqui no verso 5, vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, foram 10 dias. Mas lembrem-se que eles já tinham nascido do Espírito Santo pelo menos 3 anos e meio antes. Porque eles eram discípulos de Jesus durante os 3 anos e meio. Quer dizer que existe um tempo, existe um período de tempo entre o nascer do Espírito e o batismo do Espírito. Por quê? Porque existem condições a serem preenchidas. Condições, Deus não abre mão. Aquelas discussões que existiam entre os discípulos de quem era o maior, quem era o preferido, queridos, estas discussões tiveram que ser eliminadas. E durante 10 dias os discípulos estiveram confessando os seus pecados, eliminando as discórdias, limpando o caminho para que viesse o Espírito Santo e batizasse-os. Deus quer também batizar a sua igreja com o Espírito Santo. Mas nós temos que fazer uma obra de preparo, confessando os nossos pecados, reconciliando-nos entre nós, e então buscando de Deus a bênção maior, que é o batismo do Espírito Santo. Aqui diz no capítulo 1 e o verso 8, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, você é uma testemunha. Quando você abre a boca, você fala de Jesus. Quando você abre a boca, você fala do céu. E as pessoas vão dizer, esse cara só fala do céu? Essa pessoa só fala de Jesus? Daquilo que o coração estiver cheio, a boca vai falar. Vai falar. Nós não vamos reservar os assuntos da igreja, os assuntos da Bíblia, os assuntos do céu, só para falarmos dentro da igreja. Não, vai ser no trabalho, vai ser no dia a dia, vai ser dentro de casa. A nossa televisão vai assistir Novo Tempo. Novo Tempo. A palavra de Deus. No trabalho, nossa linguagem é sobre a palavra de Deus. Batismo do Espírito Santo. Queridos, Jesus quer dar esse presente para você e para mim. Mas o Espírito Santo não pode ser dado para quem não valoriza o Espírito Santo. Exatamente agora, no momento em que a igreja mais precisa do batismo do Espírito Santo, Satanás está fazendo com que a igreja descreia do Espírito Santo. Eu tenho encontrado aqui e ali em vários lugares pessoas que não acreditam no Espírito Santo. Ora, queridos, o momento em que a igreja mais precisa do Espírito Santo está sendo o momento em que Satanás está despertando incredulidade no Espírito Santo. Vocês se lembram da parábola das 10 virgens? As 10 virgens, no começo da experiência cristã delas, todas tinham óleo na lâmpada, está certo? No começo da experiência cristã, todas tinham óleo na lâmpada. Todas criam no Espírito Santo. Mas agora, justo agora, quando o noivo está para chegar, e o noivo é Jesus, e a chegada do noivo é a volta de Jesus, justo agora, a metade das 10 virgens ficam sem o Espírito Santo, ficam sem o óleo. E por quê? Porque não creem mais no Espírito Santo? Queridos, neste momento é o momento de nós
falarmos do Espírito Santo, enchermos nossas lâmpadas do óleo do Espírito Santo, porque ele é colírio nos seus olhos, dá discernimento, dá conhecimento da palavra de Deus e o capacita para ser uma testemunha viva de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus voltar, ele voltará para buscar aqueles que nasceram do Espírito, mas que também foram batizados pelo Espírito Santo. E este é um presente que Deus quer dar para você. Aceite-o, querido. Aceite-o, meu irmão. Abra o seu coração para Jesus. Rompa com seus pecados conhecidos e diga: Senhor, eu te autorizo a eliminar este pecado da minha vida. Eu te autorizo a fazer isso. Me liberte disto, me liberte daquilo. Eu quero romper com pecados que me têm acorrentado durante anos. Eu quero ser um templo do Espírito Santo. Mente, corpo, boca, língua, tudo possuído pelo Espírito Santo. Que a graça de meu Senhor Jesus esteja com você. Vem, Santo Espírito. Deve ser a nossa oração todos os dias, todas as manhãs. Que Jesus fique com você. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor.